Nossa Senhora das Graças, lá de Carnaúba dos Ferreira, queria pedir ao secretário de Infraestrutura para ver a possibilidade de mandar fazer a estrada, a Carnaúba dos Ferreira. E também ver a possibilidade da iluminação lá do cemitério de Jardim, né? Se encontra lá no escuro, o cemitério lá de Jardim, e também lá da comunidade Vaza de Cima. É um pedido do meu amigo Alex, ver a possibilidade de ver a iluminação lá da comunidade Vaza de Cima, lá do cemitério. E também ver aí o secretário de Saúde, ou então a nova secretária, para ver a possibilidade mais rápido possível, já que agora agradeceu o secretário, que o médico Dr. Moisés já esteve agora na Lagoa Cercada, vendo a DS-20, agora no começo de dezembro, vai voltar o atendimento, e ver o atendimento médico lá no Riacho Verde 1, né? E também ver também questão também lá do atendimento médico lá na comunidade Vaza do Meio, né? É um pedido lá do presidente Dedé Rocha, e veio aí a possibilidade também de ver um atendimento lá na Vaza do Meio. E também, presidente, queria, esqueci um voto de pesar ao Antônio Bernardo, né? Irmão do nosso amigo colega Dedé, né? Estive lá presente, Dedé, lá com seus familiares, né? E dar voto de pesar ao meu amigo, colega, seu irmão, e dizer que sinto, sim, condolência com você. E também, presidente, queria ver com o secretário de Saúde, doutor Raul Ginelli, ver como o amigo Roberlan falou a questão dos carros, né, Roberlan? Foi quando, Roberlan, tá a tua viagem aí? Quinta-feira, né? Tá difícil mesmo a gente marcar carro lá para ir para Fortaleza, né? Ver a possibilidade aí de aumentar aí os carros, né? E ver a questão de melhorar mais esse tráfego daqui para a Fortaleza. E também, presidente, eu queria fazer o requerimento ao nosso deputado federal Guimarães, se Deus quiser, a partir de 1º de janeiro, nosso presidente Lula está aí, vai fazer um grande trabalho no nosso Brasil, ver o mais rápido possível a possibilidade. Guimarães, foi um acordo que a gente fez, o asfalto lá do São Miguel, a comunidade Lagoa Cercada. Mas como você prometeu, se o Lula ganhasse, ia fazer até o São Joaquim, né? E se Deus quiser, vamos ir o mais rápido possível, porque lá o tráfego está muito ruim naquela região do Vale Forquilha. É um vale bastante rico, graças a Deus, de fruta. E ver a possibilidade de o asfalto do São Miguel agora até o São Joaquim, com o meu amigo o vereador Aldir, já está concluindo ali do São Joaquim ao 29. Agora mesmo, domingo, eu estive lá de São Joaquim, eu vi de perto lá, 11 quilômetros de asfalto, consegui com o nosso ex-governador Camilo Santana, e agora veio a possibilidade do asfalto do São Miguel, agora até o São Joaquim do Salgado. Só aí, presidente. Obrigado. Em discussão. Não havendo discussão, coloco votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Vereador Zé Lá. Senhor presidente, amigos vereadores, público aqui presente, amigos das redes sociais, meu bom dia a todos. Senhor presidente, diante da tragédia que aconteceu no nosso distrito esses últimos dias, eu queria fazer 2 requerimentos. O casal de irmãos que morreu eram meus vizinhos, meus confinantes, o Leilson e a Leisiane. Foi uma perca irreparável para o município, senhor presidente. Como a morte também da Isabelle Rodrigues. Senhor presidente, eu queria mandar um requerimento ao presidente da autarquia de trânsito, sabendo nós que 50% ou 60% da nossa população, da nossa juventude, que trabalha na fábrica de calçado, eles transitam e não são habilitados ainda, até por falta de condição. Pedir que o senhor presidente da autarquia crie uma equipe que possa fazer palestras com os nossos condutores de motocicleta, até para levar o conhecimento da nossa juventude, o grau de risco que eles correm. Então, nada melhor que ele possa criar um vínculo com a fábrica de calçado, com os superiores de lá, para que possa fazer palestra lá dentro dos setores mesmo. Então, senhor presidente, isso é um requerimento
de fundamental importância, que nós temos perdido muita gente, inclusive a nossa juventude, pessoas de bem, que vêm para a fábrica de calçado para trabalhar e para ter uma vida decente. Senhor presidente, outro requerimento eu queria encaminhar ao Hospital Regional do Sertão Central, onde a nossa Isabelle Rodrigues, de 15 anos, faleceu, até porque ela ficou em isolamento, porque haveria suspeito de meningite, né? Com o decorrer do dia, a menina acabou morrendo, e a gente preocupado que hora ia ter velório, hora não ia ter velório, pelo caso da morte da menina, e, na verdade, liberaram para que tivesse velório. E que a causa da morte da menina colocaram a causa desconhecida. E com a potência que se diz que é esse hospital, não é justo que uma pessoa de 15 anos perda a vida e seja enterrada no mundo de hoje, de tecnologia, como se ninguém sabe do que a menina morreu. E não nada mais justo que nós possamos saber se já existe meningite aqui, e se essa meningite está agindo, é porque é um descaso. Depois que o velório lá foi liberado, eu vi a mãe abraçada com o corpo, centenas de amigos da menina lá tendo contato, sem a gente saber, na verdade, de que foi que a menina morreu. Então, era bom a gente pedir esclarecimentos ao hospital regional, aos diretores, ao pessoal que faz a gestão do hospital, e levar o conhecimento que a gente não está satisfeito com uma decisão dessa, de botar num laudo causa desconhecida. Era isso, senhor presidente. O hospital é o Central, Sertão Central. Ok, em discussão. Presidente, queria subscrever aí, que eu me colega Subscrito pelo vereador Alain, e pedir um minuto aqui os colegas. A audiência que está aqui na Câmara, né? No hospital regional. Eu queria um requerimento, por exemplo, eu esqueci, Eugênio, os motoristas do hospital regional. Acho que desde 2005 teve aumento. Ganham R$ 1.100 por mês. A diária é R$ 50 aqui para Fortaleza. Já fui motorista, já caminhoneiro, né? Eu sei o que é o sofrimento de um caminhoneiro, imagina um motorista trabalhando numa ambulância, né? Ganha R$ 50 a diária aqui para Fortaleza, vai passa o dia, e se voltar à noite, aqueles R$ 50 é daquele que recebeu durante o dia. Vamos ver aqui todos os colegas vereadores, o Neto Nogueira, até falado bem de você, Neto, foi secretário de Saúde, o Eugênio. Vamos ver, gente, um aumento dos motoristas do hospital regional, eles salvam vida. Sai aqui diretamente à noite, qualquer hora da noite, é do dia, daqui para Fortaleza, o aumento daqueles profissionais, o que são concursados. Já disse que o lado do Instituto ganham bem, já, né? É o concursado. Vê com urgência, viu, presidente, o aumento dos motoristas do Hospital Regional Dr. Pontes Neto. Só isso, presidente. Obrigado. Ok, Luciano. Em discussão? Não havendo discussão, coloco votação. Quem for a favor, presidente, permaneça como está. Pois não. Só uma contribuição. Primeiro, pedir para subscrever o primeiro requerimento do Zé Alain, que esse trabalho de educação e saúde ele é muito importante, né? E poderia até estender esse seu requerimento além da fábrica, né? Porque é importante, onde tiver espaço, né, fazer esse trabalho de educação e saúde em relação ao trânsito é muito importante, né? A segunda, na contribuição em relação ao óbito, né, na declaração você disse que tinha causa desconhecida de morte, para dar um diagnóstico, já que não chegou a um denominador comum, teria que encaminhar para o serviço de verificação de óbito, né, para que pudesse aí sim ter a condição de dar um diagnóstico, porque muitas vezes você tem um achado clínico e o laboratorial, mas você não consegue, né, o médico não consegue chegar, e não chegando no diagnóstico correto, o que deveria ter sido feito, não sei se o porquê não fez, era ter levado ao serviço de verificação de óbito para tirar essa dúvida, e aí sim lá dar uma causa-morte, porque isso no CID-10 se chama R99, causa desconhecida de morte. Você não sabe do que aquela pessoa morreu, e é muito ruim esse indicador, porque você precisa saber do que as pessoas estão morrendo no seu município. Ok? Certo. Só para concluir aqui, presidente, é que, na verdade, ficou um caso sem explicação, porque a moça teve internada, né? E durante esse percurso todo, supõe-se que foi meningite.
Aí preocupa quem está nos interiores por aí, que segundo, entre aspas, já está rondando a causa de meningite, né? Precisa ser, na verdade, justificado para que se possa tomar as devidas providências, né? Na realidade, eu acredito que dentro do Hospital do Sertão Central tem um setor chamado vigilância epidemiológica. O que é isso, Eugênio? É um setor que notifica os fatores condicionantes e determinantes. Todas as pessoas que chegam lá, que têm alguma patologia, são notificadas. Eu acredito que no caso da meningite, para liberar o corpo, ela deve ter feito uma punção, diagnosticar através da lâmina e ter encaminhado ela para velório. Ela foi encaminhada para velório? Foi. Então é porque, mesmo que ela tivesse meningite, com certeza ela não era de disseminação. Provavelmente uma meningite mimicocócica, que não transmite, porque tem umas que transmite, outra que não transmite. Eu quero acreditar que os profissionais habilitados só liberaram para velório porque não era de transmissão coletiva. Ok. Em discussão, não em discussão, coloco votação. Quem for a favor, permaneça como está, aprovado por unanimidade. A preocupação, ela cabe muito bem, porque é uma doença muito contagiosa, né? Muito contagiosa, muito problemática. Vereador Dedé Almeida, né? 10 minutos, nosso deputado. Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, colega vereadoras e vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, gostaria aqui de registrar, que era para me ter feito antes e passou do sentido, a última segunda-feira, a família Cristino estava em festa. A dona Neuza completou 91 anos e eu queria parabenizá-la e rogar a Deus pela sua vida, que ela tenha muita saúde e felicidades. E também queria aqui parabenizar o nosso secretário de esporte, Delbrano Rocha, pelo trabalho que vem fazendo no esporte do nosso município, que na última segunda-feira eu fiz uma visita com o meu colega de partido, Igor Martins, visitando as instalações da Praça da Juventude. E lá a gente conversou muito sobre o esporte daqui do nosso município. Senhor presidente, amanhã, dia 17 de novembro, é o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata. O Novembro Azul visa conscientizar e sensibilizar a população quanto à importância da prevenção do câncer de próstata e a promoção à saúde do homem. Implementar as ações do poder público. O câncer de próstata é o tipo de neoplasia mais comum entre os homens. Quando é diagnosticada e tratada no início, temos os riscos de mortalidade reduzida. Aí a importância da realização de campanhas e prevenções para afastar o preconceito e mostrar a necessidade que nós precisamos fazer, cuidar da nossa saúde. Senhor presidente, pensando nisso, queria aqui fazer uma indicação aí à mesa para que possa estar fazendo, Eugênio, uma parceria Câmara Municipal e Secretaria de Saúde, para ainda neste mês de novembro a gente ter uma ação aqui dentro desta casa de prevenção ao câncer, exames e encaminhamento ao médico, e aqui a gente pode ter exames de laboratórios e exame de imagem, e fazer aqui com a parceria da Secretaria de Saúde encaminhamentos para o médico urologista e exames de imagens, né? E também a Câmara fazer uns panfletos de prevenção, a falar sobre a saúde do homem, né, senhor presidente? Que é muito importante, a casa estar junto dessa demanda contra o câncer de próstata. E aqui quero lhe parabenizar pelo... Já começou, né, fazendo esses adesivos, já incentivando a campanha de prevenção ao câncer de próstata. E eu queria aqui fazer um requerimento ao secretário de Infraestrutura, senhor Afrânio Feitosa, que ele possa estar mandando uma equipe fazer uma limpeza ali por trás do cemitério lá da Manituba,
Agora, no período de finado, o pessoal limparam os túmulos e jogaram todos os lixos lá atrás. Fui procurado ontem para pedir ao Alfran que possa estar mandando fazer a limpeza lá por trás do cemitério da Manituba. Igor Martins, e falando em Manituba, eu não poderia aqui hoje lembrar do seu padrinho. Amanhã, dia 17, se vivo fosse, estaria fazendo 87 anos, Alfredo de Almeida Machado. E também o mesmo requerimento ao Afrânio, o Edilberto já falou, mas eu vou reforçar aqui as estradas, ali da Boa Fé, assentamento Nova Ladeira, Belo Norte, Salva Vidas, Tanques, Guarani, Serra Branca, Vista Alegre e Redondeza, Serra do Meio, ali tudo. Essas localidades minhas que eu me esqueci, é verdade. Viu? Alegre, né? O Peão, ali também, próximo. Senhor presidente, era só o que tinha para o momento e agradecer aos colegas ao apoio aos meus requerimentos. Em discussão. Senhor presidente, Não. Foi nada disso. Dedé, eu gostaria de subscrever seu requerimento aí no tocante à preocupação com os exames de próstata, né? E eu sempre acompanhei, e sempre o Neto também, acho que chegou a presenciar e a participar, que no distrito de Algodões, o doutor Ailson é um grande médico que presta muito serviço ao município de Quixeramobim, e que tem essa preocupação. Agora, com esses anos de pandemia, foi suspenso, mas ele fazia esse dia do câncer lá no distrito de Algodões, era uma festa, era bem movimentada, a gente se programava e levava a gente lá da minha região, várias pessoas, sempre a gente participava. E eu gostaria de que fosse voltado aqui um ato de reconhecimento pelo trabalho do doutor Ailson no tocante à saúde da próstata e demais ações que ele fez no município de Quixeramobim, e que é uma pessoa, um médico humano, que a gente tinha que ter o reconhecimento e pedir mais o apoio dele para a saúde da população de Quixeramobim. É um médico que tem conhecimento nos hospitais de Fortaleza, operou várias gente da nossa região, como o Neto sabe, é testemunha, o próprio Edilberto também conhece que na gestão do Kleber ele ajudou muito, e é um médico que acho que o Quixeramobim, a saúde do Quixeramobim precisa muito do apoio dele, e portanto eu gostaria que o doutor Ailson fosse lembrado pela nossa casa, pelos trabalhos que ele já foi feito, tem prestado ao município de Quixeramobim, o nosso reconhecimento, e pedir para que ele lembrasse quando é que vai fazer o dia da saúde da próstata no município, no distrito de Algodões, para que a gente possa ajudar e também pedir o apoio dele para que leve alguém que ele sempre atende com muita atenção. É isso. Em discussão. Colega Dedé, obrigado. Gostaria de pedir a permissão ao nobre vereador Dedé Almeida, né, para subscrever, né, e você, nobre vereador Donis, tocou no nome, e eu me lembrei também do grande profissional que atua no município, que é o doutor Valmiro, né, um grande médico, e que também, né, atua na saúde do homem, né, então, parabenizar o nobre vereador Dedé Almeida pelas propostas, né, e valorizar a saúde do homem cada vez mais. Em discussão. Se não haver discussão, coloca votação. Quem? Dedé Almeida. Já está no final, hoje é 16 de novembro, mas na próxima quarta-feira eu vou entrar com requerimento para um projeto de lei para a Secretaria de Saúde fazer as ações no mês de novembro de prevenção ao câncer de próstata, que a Secretaria possa ter um calendário de programação, o Outubro Rosa, o Azul, Novembro Azul, e possa que essa casa também está ajudando na divulgação das ações feitas pela Secretaria de Saúde em torno de prevenção ao câncer, tanto de próstata como de mama e outros.
Ok, aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Dedé Almeida. Vereador Pedro Paulo. Bom dia, presidente, vereadores, vereadoras, público presente, internautas, meu amigo Ronildo Saldanha, em nome da imprensa também abraçar. Gostaria de fazer 3 requerimentos, doutora Vanessa. Um deles é um ofício para a SOP, para que se possa fazer o recapeamento ali na rotatória, no sentido da Avenida Geraldo Bizarria. Está bem destruído lá, e era interessante que a gente fizesse, e até para o Evandro subscrever, que pode ser que saia. O segundo seria ali na Brinquedopraça. Eu não sei, Vanessa, se a gente deve mandar para a Secretaria de Trabalho e Assistência Social ou para a CEINFRA, quem é que toma de conta da manutenção, porque já tem alguns equipamentos que estão se quebrando, e para a gente não partir, né, para uma coisa maior que fique interditado, alguma coisa do tipo, né, já que é um instrumento de tamanha importância para as crianças daquele bairro. Então é importante que a gente fizesse a manutenção desses brinquedos para que não se tornassem algo mais maior. E por último, eu não sei se os senhores vereadores recordam, alguns anos atrás, foi tentado a regulamentação dos mototaxistas do município de Quixeramobim. Na época, boa parte fez a regularização, criou-se os seus alvarás, foi pago, e com o andar da carruagem não se foi concretizado aquela organização, regulamentação, a associação que foi criada. Com isso, se criou-se um problema, que até hoje, muitos deles têm algumas pendências junto ao município de Quixeramobim por conta desses alvarás, né, impossibilitando muitas vezes a tomada de crédito ou qualquer outra ação que, porventura, eles possam, por direito, exigir, mas por conta desse alvará, desse impedimento, existe a pendência. Eu queria que fosse enviado aí para o prefeito, diretamente para o gabinete dele, que ele pudesse criar um refis diferenciado para essas pessoas, ou até mesmo a anistia, já que foi um projeto que foi falho, não teve o fim, só o meio, não chegou-se ao resultado esperado da época, e com isso só se criou-se um problema para essa categoria que trabalha o dia a dia, que ganha, né, ao meu ver, um trabalho árduo, e o resultado de tudo isso no final do mês muitas vezes não é o planejado, e muitos deles ficaram impossibilitados, né, com essa pendência junto à prefeitura. Então o nosso pedido é que se faça um refis, se não se puder anistiar os valores, que pelo menos se faça um parcelamento sem juros, para que essas pessoas possam ficar limpas na praça, né, e que possam novamente conseguir os créditos junto às instituições financeiras ou qualquer outra atividade que ele queira exercer no futuro. Peço o apoio de vocês nesse sentido, dos amigos vereadores, e que o prefeito possa ser sensível, faça esse filtro e que, se puder, anistie, que eu acho que é o mais correto. Vereador, e principalmente por se tratar de um uso de um transporte, de acesso às pessoas, né, que têm menos acesso a carro. Então, o mototaxista hoje, a gente nem imagina a cidade sem o serviço dos mototaxistas, né? Porque é um serviço de transporte realmente mais acessível, e é muito bom que isso seja feito, porque resolve a situação das pendências, e também poderia ver também a questão que muitas pessoas usam a farda, mas a gente nem sabe se realmente essa atividade de mototaxista, que também fosse feito também esse momento, e que nós pudéssemos tomar conhecimento de qual a categoria. Eu mandei Você já mandou? Desculpa. Então, assim, se existe, eu gostaria de saber se Vossa Excelência tem essa informação, se existe associação, se para participar como mototaxista, porque a gente vê muita gente com bata aí do mototaxista, e tem a questão da segurança. Então, assim, isso já foi também resolvido? Não, no caso específico, o que eu estou pedindo para o prefeito, para o município de Quixeramobim fazer, é retirar as pendências oriundas da criação
dessa associação, porque não se chegou-se ao resultado final e só se criou-se um problema para aquelas pessoas que na época tentaram se regularizar. Aí, questão de regularização, aí já é outra coisa. A solicitação do momento seria o refis. Então, nesse caso, a melhor aplicação seria a anistia. Exatamente. Eu acho que seria a melhor saída. Anistiar, até porque não chegou-se ao resultado da época e só se criou-se um problema para as pessoas que, na época, emitiram seus alvarás e não pagaram, até porque o serviço nunca funcionou. Basicamente isso. Muito bem, parabéns. Está entendido? Tem discussão? Eu gostaria também de levar ao conhecimento aqui, Pedro Paulo, que a sua preocupação é importante, que já estou sendo procurado também por pessoas que, na época, fizeram o seu alvará e trabalharam temporariamente e não é lucrativo e muita gente desistiu e agora está com a conta. A pessoa pobre, que às vezes não pode documentar nem a moto, está devendo R$1.000 e tantos na tributação da administração. Eu acho que fica difícil para solucionar esse problema. Aí o seu projeto aí, o seu requerimento, acho que é uma necessidade, haver uma compreensão por parte do Executivo para anistiar esse povo que não tem como pagar essa dívida, está inadimplente e fica prejudicado, porque o nome fica constando na lista do SPC, como se diz. Obrigado. Discussão. Pediu o Pedro Paulo para subscrever e dizer que muito pertinente. Eu acho que o caminho é anistiar, já que o processo ficou no meio do caminho, né? Então, acho que é quase unânime esse pensamento. Justo, muito justo. Aprovado por unanimidade. Eu queria também, Pedro Paulo. Ok? Edilberto. Subscrever também, Subscrever. E aproveitando a sua fala aí, Pedro Paulo, muita gente me cobrando e eu vou passar a palavra para você a respeito das pessoas que fizeram a seleção, que não foram chamados ainda. Poucos foram chamados, né? E tem uns querendo saber quando é que vai ser chamado ainda esse ano, como é, e você, como líder do governo, eu queria que você me respondesse essa pergunta, que muita gente me perguntando sobre a seleção que aconteceu dos professores na cidade de Xeramobim. Pouca gente foi chamada, né, dos classificados, e muita gente perguntando, meu Deus, quando é que eu vou ser chamado? Tenho um compromisso, tenho coisas, muitas dívidas, como estava empregado, não estou empregado. Eu queria saber de ti aí, Pedro Paulo, para tu responder essas pessoas que estão aqui me perguntando diariamente sobre a seleção dos professores na cidade de Xeramobim. Gilberto, eu vou transformar a sua pergunta num requerimento, na realidade. Né? Porque, assim, o que a gente sabe é que teve o processo, tem os classificados e os classificáveis, né? E deve existir, por parte da secretaria lá, uma programação para que essas pessoas possam... Até agora foi chamar 30 e poucos professores só, sabe que realmente... Dos professores, né? Muita gente fizeram o requerimento vai para a professora Sandra, né? A gente faz e de imediato a gente já cobra para na quarta-feira a gente ter essa resposta, não só para você, mas para toda a população. Na próxima quarta-feira, trazer uma resposta positiva para sanear todas as dúvidas dessas pessoas que estão nos procurando. Não havendo mais discussão, coloco votação. Quem for a favor, permanece como está. Aprovado por unanimidade. O último orador, Igor Martins. Senhor presidente, bom dia mais uma vez a todos e a todas, colegas vereadores, público aqui presentes. Irei fazer 3 requerimentos, todos para a Secretaria de Infraestrutura, né? O primeiro deles é um requerimento, aliás, os 3, né, de cunho coletivo, né, buscando a melhoria, né, para todos. O primeiro é a recuperação do cemitério da comunidade de Várzea da Russa. Alguns populares nos procuraram, né, o próprio Elivelto Barbosa, né, onde precisa, né, de uma manutenção e de uma melhoria, né, questão da acessibilidade. Então, estou transformando, né, esse requerimento, né, para todos da comunidade. O segundo requerimento, né, ali próximo a Quinale, né, seria para a Secretaria de Infraestrutura e para a Enel, né, um poste, né, está caindo, né, então, buscando a segurança, né, para quem mora ali próximo e a quem passa ali próximo, né, então a gente solicita, né, essa demanda seja feita o quanto antes possível. E o terceiro requerimento, né, é uma solicitação
antiga da comunidade de Várzea Grande, né, e principalmente daqueles que trabalham na fábrica de calçado ali no São Miguel. É uma estrada que dá acesso Várzea Grande à Parada 1000, né, essa estrada sai próximo ao posto ali da Parada 1000, então a acessibilidade, né, está bastante deficitária, então eu gostaria de pedir a sensibilidade do secretário Afrânio, né, para essa demanda, assim melhorando o acesso a todos que ali passam e habitam. Então, sem mais, presidente, o meu muito obrigado. Em discussão. Igor, me permita subscrever os seus requerimentos. É um prazer, vereador. Em discussão. Igor, pedi para subscrever em relação ao porte ali da Geraldo Bizarria, né? Muita gente também me procurou e eu aproveito e subscrevo aí, se for a sua permissão. É um prazer. Em discussão. Gostaria de subscrever, vereador. É um prazer, vereador. Em discussão, não havendo mais discussão, coloco votação. Quem for a favor, permaneça como está, aprovado por unanimidade. Concluída, então, aí os requerimentos, a palavra facultada e os requerimentos verbais, vamos, então, entrar na terceira parte, né? Não tem nenhum requerimento popular, não tem nenhum requerimento parlamentar. Pois não. Vamos entrar agora, Edilberto. Nos projetos de lei, né, nos projetos de decreto, são vários. Então, o primeiro projeto a ser colocado em discussão, regime de urgência simples, é o projeto de lei do Executivo de número 060/2022, do chefe do Executivo, que dispõe sobre a concessão do abono Fundeb aos profissionais da educação básica, da rede municipal e ensino, na forma que especifica. Só passando para vocês a informação, antes do início dessa sessão, nós tivemos aqui reunido com a Águida, né, e todos que fazem o sindicato, que dessa mensagem, apenas um problemazinho do artigo 20, né, do artigo 2º, portaria que seria resolvido a forma de pagamento, critérios e percentual incidente do valor do abono seria feito por portaria. Né? Não especifica a forma, mas ficou aqui acordado entre o sindicato e a mesa diretora, né, e o prefeito Cirilo Pimenta, que essa forma de pagamento, critério, seria da mesma forma do ano passado. Tá certo? Então, isso vai ser constado em ata, né, doutora Vanessa? Vai ser constado em ata, e para a gente colocar em discussão o regime de urgência dessa matéria. Tá bom? É praticamente uma cópia, certo, do projeto que veio no ano passado. A única coisa que diferencia é esse artigo 2º, que já está acordado dessa forma. Em discussão, o regime de urgência simples. Não havendo... Com esse acordo e essa reparação, eu acho que tem problema nenhum, né, a gente votar o regime de urgência simples. Ok. Em discussão, não havendo discussão, coloco votação. Quem for a favor, permaneça como está, aprovado por unanimidade. Gente, essa mesma votação servirá para a ordem do dia, ok? Projeto de lei do Executivo de número 061/2022, regime de urgência simples. Chefe do Executivo dispõe sobre a obrigatoriedade da distribuição aos profissionais do Magistério da Educação Básica Municipal de recursos relativos às diferenças do antigo Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação e Valorização do Magistério Fundef, decorrente da ação ordinária número 00786/8.2010.4.01.3400, período de janeiro de 2006 a dezembro, certo? Então, esse precatório está valendo vai beneficiar os funcionários da época do ano 2006, que tramita na Justiça Federal, no Distrito Federal. Aqui também apareceu um impasse, né, da divisão desse dinheiro. Nós temos aqui 2 milhões, só um momentinho aqui, que eu tenho aqui um documento que eu queria ler.
como seria a divisão desse valor de 11.339.640,53. Esse é o valor depositado pelo governo federal. Tá? Nós temos, dentro desses 11 milhões, nós temos 2.608.117,32, que seriam os honorários advocatícios, né? Apareceu aqui também uma discussão, né, desses recursos, desses 2 milhões, que representa o juro do dinheiro depositado, de 2.600.000. Esse juro, apareceu aqui uma dúvida, né, se poderia ser tirado o pagamento dos advogados, né, desses recursos, desse juro, né, e apresentar aqui um documento, mas eu tive um contato com o doutor Carlos Monteiro, tá? Carlos Monteiro, que ele me passou uma resolução, um acordo do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte aqui, no último parágrafo, isso foi há 20 dias atrás, que o egrégio Supremo Tribunal Federal submeteu o repasse para o Fundef à arguição de descumprimento de preceito fundamental, aí tem aqui umas letras, ADPF 528, e admitiu o pagamento de honorários advocatícios com os juros moratórios provenientes da condenação. Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, é desses recursos que tem que ser pago os advogados. Se é muito, se é pouco, não compete a nós duvidar, né? Então, esses recursos estão sendo dirigidos para pagar os advogados. Então, só deixando bem claro, o valor total é de 11.339.640,43. Se você retirar os 2.608.117,32, referente aos honorários advocatícios, restam 8.731.523,21 centavos. Desses 8 milhões, 60% vai ser dirigido para o rateio aos profissionais da educação, que soma 5.238.913,93 centavos. E 40% serão dirigidos aos gastos com despesas do fundo, que seria de 3.492.609,28. E que fique bem claro, a lei só permite esses recursos serem dirigidos para os profissionais que trabalharam no ano de 2006. Ok, gente? Em discussão, o regime de urgência simples. Não havendo discussão, coloque em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Só, presidente, antes de só efetivar aqui o meu voto, eu gostaria de fazer uma ressalva e que essa ressalva o Poder Executivo pudesse levar em consideração em relação se não falha a memória, são 14 meses que ainda falta de precatórios, né? Que, com certeza, e se Deus quiser, vai chegar no bolso daquelas pessoas que realmente têm dinheiro. E, ao chegar aos cofres da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, que possa ter uma agilidade maior para que esse recurso chegue aos professores o mais rápido possível. Nós estamos discutindo um tema que são 8 meses, desde a chegada do recurso à decisão de pagar. Então, através dessa mensagem de lei que vai respaldar o prefeito a fazer esse pagamento. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu voto de sim, né? Mas fazendo essa ressalva que nas próximas tomadas de decisão possa ser respeitado o processo, tempo de espera, tá bom? Mais agilidade. Mais agilidade. Pronto, isso aqui nós vamos ficar atentos também, vamos cobrar também, junto com o sindicato.
Aprovado por unanimidade, que essa votação sirva também para a ordem do dia. Projeto de lei do Executivo número 062, regime de urgência simples, chefe do Executivo, concede alteração no vencimento base do técnico de tecnologia da informação no município de Xeramobim, na forma que indica. Em discussão. Não havendo discussão, coloco votação. Quem for a favor, permaneça como está. Eu gostaria... Aprovado por unanimidade. Pois não, justifique seu voto, vereador. Gostaria de justificar aqui o meu voto e já aproveitar para saudar aqui os técnicos de informática que estão aqui presentes, que faz seu trabalho, né, de suporte, né, nas secretarias. A questão da tecnologia hoje é de fundamental importância. Está aqui o Juninho, né, e o Adriano, os técnicos aqui representando os demais. E na sessão passada a gente aprovou uma matéria, né, que o prefeito mandou, né, vereador Igor? E a gente solicitou, né, a gente lembrou que o gabinete do prefeito enviasse, né, esse projeto também, aumentando os vencimentos, a remuneração dos técnicos de informática que estão defasados, né, de acordo aí com o aumento da inflação, já está com aproximadamente 4, 5 anos que eles não recebiam essa majoração, né, esse aumento. E hoje a gente agradece, né, a gestão aí de ter lembrado e ter mandado esse projeto de lei, né, aumentando os vencimentos aí dos técnicos de informática, que faz um grande trabalho, né, de agilidade, de melhoria, dando esse suporte à gestão para que funcione com muita eficiência. Então, meus parabéns aos técnicos que estão aqui, em nome deles, abraçar os demais. Obrigado, vereador. Para falar. Só justificar Continue também o em meu. discussão. Só justificar o meu também e aproveitar, primeiro, parabenizar pela conquista o Juninho, o Adriano, né, são profissionais gabaritados, né, que se dedicam e é importante que seja reconhecido também financeiramente, né? E eu gostaria de aproveitar esse ensejo e reafirmar aqui o pedido para que a gente possa ver todas as outras categorias. Já que não veio de forma holística, eu na próxima sessão vou também já vários pedidos, mas o intérprete de Libras, viu, Igor? Já me procuraram, me pedindo, porque são poucos também concursados no município de Xeramobim. Eu vou dar entrada na próxima quarta-feira para que possa. Mas o ideal mesmo, Adriano, é que possa ver todas as categorias de forma homogênea, porque todos são merecedores, né? E é importante que tenha essa leitura do todo para que as pessoas, sim, que vêm prestando um serviço público de qualidade, seja reconhecido financeiramente, que é o intuito da nossa discussão hoje, da parte financeira. Presidente, também só gostaria de parabenizar aos colegas aí da informática, dizer da alegria e parabenizar o prefeito pelo reconhecimento do trabalho desses valorosos profissionais, como também tão lembrado a Ana Edna tem relatado de algumas classes. Eu também tenho fazido questão de lutar juntos. Eu acho que a Casa do Povo é para isso, a gente escutar, sensibilizar, né? E eu acredito numa política assim, o diálogo, né? E sempre valorizando aos funcionários, que é aqueles que estão no dia a dia. Meus parabéns, né? E dizer da alegria. Doutor Igor, gostaria também de, em nome do Adriano aqui presente, parabenizar os demais profissionais pela conquista e dizer que realmente vocês merecem, que a gente sabe que o trabalhador público municipal é muito relevante o trabalho que vocês todos fazem. Então, parabéns. Parabenizados, então. Então, que essa votação sirva também para o ordem do dia. Pois não? Eu queria parabenizar a todos da educação, né, os técnicos em tecnologia ter conseguido, né, aí, principalmente da educação aí, muito tempo que eles vêm sonhando com esse recurso, né, dos precatórios. Se Deus quiser vir mais precatório aqui para essa casa, para a gente votar, e é um prazer imenso que a gente vota sim. Pode ter certeza que marca esse mandato da gente, marca o mandato do vereador Edilberto Ferreira, em poder
é uma reivindicação de vocês. Pode ter certeza que a gente fica sensível e pode ter certeza que a gente está aqui para ajudar vocês, votar sempre sim na melhoria da vida das pessoas. É um direito que vocês têm assegurado pela Constituição e a gente está aqui para ajudar o povo e valorizar cada vez mais esse povo que tanto precisa e vai fomentar, né? Vai aquecer o comércio de Xerambim, que é muito importante. A gente tem que ressaltar também isso aí. As pessoas estão a receber esse dinheiro, faça bom proveito. É isso aí que a gente quer, ajudar cada vez mais, modificar, transformar cada vez mais a vida das pessoas na cidade de Xeramobim. Ok. Então, que essa votação sirva, vou repetir, também para a ordem do dia. O projeto de lei do Executivo número 063/2022, regime de urgência simples, é autor-chefe do Executivo da nova redação do artigo 3º da Lei Municipal de número 2804/2016, de 18 de fevereiro de 2016, gratificação vigilante. É uma gratificação para a vigilância sanitária, mas que fique claro, só vão ter direito aqueles funcionários, né, que estiverem em exercício trabalhando. Quem tiver de licença, é afastado, não vai ter direito. É assim que diz a mensagem que veio do prefeito. Senhor presidente, mais uma vez gostaria também de parabenizar os profissionais que estão na ativa e também os que não estão, né, da Vigilância à Saúde, uma área da saúde que eu trabalhei durante muitos anos, e parabenizar ao prefeito pela iniciativa de estar valorizando todos esses profissionais de vigilância à saúde. Muito obrigada. Em discussão. É só justificar a questão do voto em relação à gratificação da vigilância. Na realidade, ele não é da vigilância à saúde, é da vigilância sanitária, é da vigilância à saúde. Né? Só fazendo esse pequeno reparo, dizer da felicidade de que os meninos que estão trabalhando, que estão na ativa, que estão lutando, que estão sendo beneficiados. Vale salientar que é um recurso federal, que o município está apenas repassando esse recurso, e eu gostaria de parabenizar a todos que vão ser beneficiados de forma direta com essa gratificação. Ok, então aprovado também por unanimidade. Projeto de lei complementar do exercício do Executivo 018, do chefe do Executivo, altera a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal na forma que indica. É a criação de um cargo de procurador adjunto. A justificativa é que existe muitos serviços, né, acumulados, e precisa de um outro profissional para poder dar agilidade, né, velocidade a esses projetos que chegam, a essa necessidade da Procuradoria. Em discussão. Não havendo discussão, coloco votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovados por unanimidade. Vou aprovar, presidente. Gostaria de justificar meu voto nesse projeto também. Pronto. Eu vou votar por entender que realmente a questão jurídica é um setor importante dentro da administração pública, mas com a ressalva. Mais uma vez, eu já perdi as contas do que eu já fiz aqui nessa Câmara de pedido ao chefe do Poder Executivo que chame, Valíris, os concursados, é reforma por cima de reforma, e os concursados, Marco Aurélio, não são respeitados, aquele que estudou, que se dedicou, né? E aí a gente vê essa situação dos concursados no município de Xeramobim, que, Valíris, não pode morrer essa chama. É importante que vocês, enquanto representantes de classe, não esqueçam desses concursados que não foram chamados. Foram chamados uma parte, e eu estou aqui toda a vida com reforma administrativa, votando eu, Roberlan, contra. Porque não achamos justo você estar fazendo aumento de despesas quando você justifica judicialmente que não chama por não ter recurso. Então, é importante que a gente faça esse... Eu estou votando a favor desse cargo, porque entendo que eu não posso, em nenhum momento, prejudicar a administração pública na sua essência. Porém, eu deixo de forma bem clara que todas as reformas administrativas votarei contra enquanto o prefeito não fizer o que é certo, o que a lei preconiza nesse país.
Simplesmente o prefeito rasgou a Constituição Federal, a lei orgânica do município e todos os representantes de classe. Que isso fique registrado na minha fala. Ok, obrigado. Então, aprovado. Vai para a ordem do dia a mesma votação. Gente, agora aqui nós temos uma sequência de títulos de cidadania. Eu vou lê-los, viu? E vamos colocar em bloco, tá certo? É de autoria do Pedro Paulo e o restante é do Adonilson, né? Projeto de decreto legislativo de número 065/2022, regime de urgência simples, Pedro Paulo Araújo Chagas, concede o título de cidadão honorário ao gerente regional do Sertão Central do SEBRAE, Cleverson Carlos Vasconcelos de Souza, e adota outras providências. Projeto de decreto legislativo número 066/2022, regime de urgência simples. Autor Francisco Adonilson da Paixão, concede a comenda ao professor Paulo Freire, ao coordenador do curso do eixo tecnológico de produção alimentícia da Faculdade de Tecnologia Centec, Cláudio Gonçalves Paulino, e adota outras providências. Projeto de decreto legislativo número 065/2022, regime de urgência simples. Autor Francisco Adonilson da Paixão, concede a comenda ao professor Paulo Freire, a professora do Instituto de Centro de Ensino Tecnológico Centec FATEC, Sertão Central, a senhora Sandra Maria Lopes dos Santos, da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 068/2022, regime de urgência simples. Autor Francisco Adonilson da Paixão, concede a comenda ao professor Paulo Freire, ao pedagogo da FATEC, o senhor Antônio Herbert Ribeiro Nogueira, e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 069/2022, regime de urgência simples. Francisco Adonilson da Paixão é o autor. Concede a comenda ao professor Paulo Freire, ao professor da Faculdade de Tecnologia Centec, o senhor Soares Elias Rodrigues Lima, e adota outras providências. Projeto de decreto legislativo número 070/2022, regime de urgência simples. O autor Francisco Adonilson da Paixão concede a comenda a Paulo Freire, a pedagoga da FATEC, senhora Maria Alessandra de Lima, e adota outras providências. Projeto de decreto legislativo 071/2022, em regime de urgência simples. Autor Francisco Adonilson da Paixão. Súmula: concede a comenda professor Paulo Freire, ao presidente do Centec, senhor Silas Barros de Alencar, e adota outras providências. Projeto de decreto legislativo número 072/2022, regime de urgência simples. Autor Francisco Adonilson da Paixão, concede a comenda a Paulo Freire, ao diretor da FATEC, senhor Francisco Jardel Rodrigues da Paixão, e adota outras providências. Projeto de decreto legislativo 073/2022, regime de urgência simples. Autor Francisco Adonilson da Paixão, concede a comenda a Paulo Freire, a professora do Centec, senhora Vanessa Lima Oliveira, e adota outras providências. Projeto de decreto legislativo número 074/2022, regime de urgência simples. Autor Francisco Adonilson da Paixão. Súmula: concede a comenda a Paulo Freire, ao professor do Centec, senhor José William Ribeiro Marques, e adota outras providências. Projeto de decreto legislativo número 075/2022, regime de urgência simples. Autor Francisco Adonilson da Paixão. Súmula: concede a comenda a Paulo Freire, a professora do Centec, senhora Liliane Fernandes do Nascimento, e adota outras providências. Projeto de decreto legislativo 076/2022, regime de urgência simples. Autor Francisco Adonilson da Paixão. Súmula: concede a comenda ao professor Paulo Freire, a professora do Centec, a senhora Labib Santos Duarte, da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 077/2022, regime de urgência simples. Autor Francisco Adonilson da Paixão. Súmula: concede a comenda ao professor Paulo Freire, a professora do Centec, senhora Natália Duarte de Lima, e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 078/2022, regime de urgência simples.
Autor, Francisco Adonilson da Paixão. Súmula, concede a comenda ao professor Paulo Freire, ao professor do Centec, à professora do Centec, Geisa Almeida Damasceno, e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 079/2022, regime de urgência simples. Autor, Francisco Adonilson da Paixão. Súmula, concede a comenda ao professor Paulo Freire, à bibliotecária do Centec, senhora Solange Maria Fernandes de Souza, e da outras providências. E, por último, projeto de decreto legislativo número 080, regime de urgência simples. Autor, Francisco Adonilson da Paixão. Súmula, concede a comenda ao professor Paulo Freire, ao professor Luiz Ribeiro Neto, em memória, e adota outras providências. Vou colocá-los todos em discussão, tá? E depois eu passo a palavra para o Adonilson para ele justificar, né, essas comendas, e também o vereador Pedro Paulo, se for o caso, né, da necessidade. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovados por unanimidade. E eu queria passar a palavra para o vereador Adonilson, depois para o vereador Pedro Paulo, para ele justificar, né, essas comendas, né, e esse título que ora foi lido por mim. E depois eu gostaria que vocês permanecessem aqui, porque existe uma pessoa especial que vai dar uma pequena palavra aqui na tribuna a respeito de um feito importante, não só para ele, né, como profissional, como pessoa, mas aqui para a nossa região e especialmente para o município de Quixeramobim. Com a palavra, o vereador Adonilson da Paixão. Obrigado, presidente, aos companheiros, público aqui presente. Eu gostaria, senhor presidente, da compreensão da votação desses projetos, desses comenda aos professores da Faculdade Centec Sertão Central, porque a Faculdade Centec tem relevantes serviços prestados ao município de Quixeramobim na área da educação. Tem formado bastantes profissionais que estão exercendo a sua função já em outros municípios, trazendo o nome do Quixeramobim na área de alimentos, como na área de outros cursos, que é destaque, que é aqui do Quixeramobim. E como o diretor do Centec, o Silas, é diretor do Centec a nível de Ceará, e aqui em Quixeramobim, o Jardel, que é meu filho e é professor, é quem dirige o Centec aqui, e é grato pelo apoio que tem do governo do estado, da administração municipal e dos professores, que ninguém faz uma faculdade só com o diretor, nem com a direção local. Tem que ter o apoio desses profissionais e o reconhecimento da população e da Câmara Municipal de Quixeramobim. A gente sabe que é um exercício da profissão, mas que tem que ter o reconhecimento pelo empenho da função, pela responsabilidade e pelo o bem que é exercida a educação no Centec aqui de Quixeramobim. E a gente fica grato pelo apoio de vocês, pelas essas comendas que estão sendo outorgadas pela Câmara Municipal. Obrigado. Ok, Adonilson. Pedro Paulo. Presidente, bom dia mais uma vez. Eu vou deixar para falar desse cidadão, o Cleverson Carlos Vasconcelos de Souza, no momento oportuno, da própria entrega do título. Tranquilo. Mas, de antemão, eu gostaria de dizer do carinho, a amizade que eu tenho por ele. Há muitos anos eu conheci, trabalhando não só no município de Quixeramobim, mas nos municípios circunvizinhos também. É um cara extraordinário. Você falou na Copa Leite, ele foi um dos organizadores que conduziu muito bem esse trabalho, não só esse ano, mas também nos anos anteriores. Então, no momento oportuno, eu irei, frente a frente com o mesmo, fazer toda a homenagem a qual ele merece. Ok, eu só gostaria de dizer que são pessoas, né, que têm assim, dado uma grande contribuição ao desenvolvimento aqui do nosso município, que fazem parte de duas instituições importantíssimas, que é o Centec,
na pessoa do Jardel, abraçar todos os funcionários, todos os professores, colegas professores, né? E parabenizar aí pela ideia, e vamos marcar um dia para a gente poder fazer a entrega, né, dessas comendas, desses títulos de cidadania, né? O rapaz aí do Sebrae, eu não tenho ainda muita aproximação com ele, mas eu acho que ele mostrou a competência dele, né, do momento da realização desse evento, que foi a Copa Leite, né, que teve um envolvimento muito grande do Sebrae. Então, estão de parabéns, tá certo? Tá de parabéns às pessoas aí que estão recebendo as comendas, né? E vamos tocar a vida para frente com sucesso. Vou passar a palavra para o nosso vice-presidente, o Igor, para que ele possa fazer o chamamento aí desse profissional que se encontra aqui nas dependências aqui da Câmara dos Vereadores. Bom dia mais uma vez. Gostaria de convidar, o nosso grande professor José Souto Sarmento. Seja bem-vindo à Casa do Povo, a salva de palmas, para ele falar um pouco sobre o projeto Jovem do Futuro. Sobre a premiação, que o município, através dele, dos seus alunos, conseguiram. Então, é uma honra, professor. Seja bem-vindo à Casa do Povo. Obrigado. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a mesa, agradecer ao Pedro pelo momento aqui. E, pessoal, para quem não me conhece, eu sou José Souto Sarmento, sou professor de Física e sou doutorando em Engenharia de Materiais. E lá no doutorado eu conheci um projeto chamado Projeto Sirius. E o Projeto Sirius é um acelerador de partículas, é o maior da América Latina. E eu fui me inscrever em um curso pelo Sirius, e representando o colégio que eu sou professor, Colégio Andrade Furtado II, que fica no São Miguel. E nesse curso foram selecionadas 6 cidades no Brasil, 7 incluindo Campinas, que é a própria sede do acelerador de partículas, e eu fui um dos selecionados. Então, do Brasil inteiro, essa cápsula da ciência vai estar aqui em Xeramubim, nos dias 17, 18 e 19, como vocês podem ter visto, já está instalado na praça. E vocês podem se perguntar o que vai acontecer lá. Então, já tiveram muitas curiosidades, inclusive fake news. É coisa do espaço. É a novela da Globo. Não, gente, é ciência. Tá? É ciência pura. Tá? É mostrar que Xeramubim faz ciência. É mostrar que a ciência está em todo lugar. E o Sirius, maior acelerador de partículas da América Latina, ele foi construído no Brasil, Campinas, São Paulo, tecnologia brasileira. Muitas tecnologias não existiam, foram construídas para fabricar os Sirius, e nós vamos receber a Cápsula da Ciência. O que é a Cápsula da Ciência? É um projeto para divulgar a pesquisa científica que acontece no Brasil. E aqui, vocês vão ver que no Sirius investe em pesquisa em agricultura. Quem aqui é da agricultura, eu vou só citar aqui um pequeno ponto. Eles conseguiram mapear a taxa de evaporação da folha da soja, para que eu possa saber agora quanto é que eu vou ter que aguar, quanto é que ela perde na evaporação. Conseguiram mapear a raiz da planta e saber aonde é que o fertilizante entra, para eu poder aplicar o fertilizante da profundidade que eu tenho que... E, por último, conseguiram mapear, porque saíam depois que você produz o etanol, tem um rejeito da cana-de-açúcar. E eles verificaram que ainda tinha muita açúcar no rejeito. Mas a tecnologia só ia até ali. Então o pesquisador teve a ideia de pensar, cara, a capivara é um grande roedor de cana-de-açúcar. E se a gente investigar o intestino dela? E os Sirius, com a ajuda dos Sirius, mapearam o processo enzimático que ocorre dentro do intestino da capivara, e hoje estão tirando etanol do rejeito da cana-de-açúcar. Né? Então, pessoal, isso é ciência, tá? Vocês vão poder ver isso na Cápsula da Ciência em 360 graus. Como eu sou entusiasta da ciência, quando a gente foi contemplado, eu saí nas escolas fazendo o convite.
A adesão foi muito boa. Agradeço à Secretaria de Educação, ao prefeito, que me atendeu muito bem. Infelizmente, não temos mais vaga para a escola. Nós vamos atender mais de 30 apresentações. Cada apresentação, 40 alunos. Multiplica aí o quanto é que nós vamos atingir de crianças e adolescentes. Isso em 2 dias. José, eu não estou na escola, a minha escola não foi contemplada. O que é que eu faço? Você vai no sábado, das 8 às 12, das 15 às 19. Você vai poder fazer assistir o domo, né? Assistir a apresentação em 360 graus, uma imersão digital do que o Sírios faz de pesquisa, do que nós temos de maior inovação. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o Sírios foi o primeiro laboratório no mundo a mapear o maiarovírus. E para que eu tenho que mapear um vírus? É um dos primeiros pontos que você faz para tentar construir uma vacina. O Eugênio, que é da saúde, sabe que se você descobre como é a proteína do vírus, que é onde ele agarra na célula, se eu conseguir neutralizar essa proteína, eu consigo neutralizar o vírus, e eles conseguem fazer isso na escala de 4,4 Angstrom. O que é isso, José? Você escuta falar em nanômetro, é 10 vezes menor ainda, tá? Então, é a primeira vez que a gente vê um vírus como esse na escala de átomos. E eles vão mostrar esse vírus em 3 dimensões, vão entrar nesse vírus de forma digital e vão mostrar como é que eles fizeram isso. E outra coisa mais, assim, que eu achei muito interessante foi o Sírios não pensou só no laboratório. O Sírios, ele pensou também na educação de ciência, porque eu, como cientista, a gente se sente um pouco só. A verdade é essa. E o Sírios produziu o quê? Uma faculdade chamada Faculdade ILO. E que essa Faculdade ILO recebe os alunos de escola pública apenas. Isso quer dizer que eu sou de escola particular, não posso participar? Infelizmente, não. E como é que eu faço para participar? Você faz o Enem, metade da nota é o Enem, e a outra metade da nota de 50% é Olimpíadas que ele participou durante a sua vida estudantil. E aí, José, mas é lá em Campinas. Então passa, aí você vai ganhar hospedagem, alimentação, transporte, um computador e aula de inglês. E 3 anos depois, você vai ser um cientista. Para que é melhor? Direto para o mercado de trabalho. E aí, eu chamo a atenção dos vereadores aqui presentes, que vocês são a voz do povo aqui dentro. Nós somos um polo de mineração muito grande, que não tem tanta exploração, e eu já trabalhei com mineração, eu sei o que é isso, já fui técnico de raio-x, laboratório de mineração. Não se faz mineração sem conhecimento científico, porque eu vou coletar uma amostra bruta do meu minério, eu tenho que saber quanto por cento de manganês ele tem, eu tenho que saber quanto por cento de ouro ele tem, para mandar para o porto, porque quando chegar lá no porto, ele vai fazer a análise, se não tiver o que eles querem, ele devolve, manda de volta. É uma oportunidade de a gente ter contato com os Sírios, e um dia, se nós formos um polo de mineração, nós já temos mão de obra, não temos, digamos, mão de obra qualificada, mas podemos ter onde qualificar. Temos profissionais gabaritados para recorrer, para entender o processo e ajudar em análise. Estou muito feliz com a conquista, agradeço enormemente a oportunidade, ao François, ao presidente, a todos vocês que estão me ouvindo aqui. É uma conquista que eu brinco com os meus amigos, que eu digo que esse ano eu acho que é o meu ano miraculoso, porque semana passada eu entrei na documentação da minha primeira patente e agora recebendo os Sírios aqui, com todo esse calor que eu estou recebendo do público, de vocês, das homenagens que estão fazendo a mim. Estou muito feliz, né? Muito obrigado, até me emocionei um pouco, desculpa. Obrigado. Zé Sarmento, eu não sei a que ponto eu posso contribuir. Semana passada, em Fortaleza, teve a Semana do Conhecimento, Feira do Conhecimento. Vocês não tiveram por lá, não? Não, porque eu não tive, meus amigos lá tiveram, até a gente tem projetos juntos da gente lá, mas eu estava muito engajado aqui para receber os Sírios, eu estava na organização e eu não pude comparecer, né? Um evento assim muito diferenciado. E lá teve uma palestra de um empresário
que ele falava exatamente no trabalho com a soja, com a cana-de-açúcar, né, deles mexendo com as moléculas, né? Porque assim, o animal, quando ele está numa temperatura de 30, 40 graus, ele tem a capacidade de se locomover, de procurar uma sombra, né? O vegetal não tem, né? Exato. Então, eles trabalham, chega uma coisa interessante, sabe? A ciência trabalhar nisso aí, de você aumentar a produtividade da cana, a produtividade da soja, né? Você fortalecendo, né, a estrutura molecular, né, desses vegetais, né? Você entender o comportamento do vegetal, você tem tudo, né? Porque, como eu falei agora há pouco, uma grande vantagem do Sirius é porque ele faz análise não destrutiva. Existem algumas análises que são destrutivas, ou seja, você tem que destruir a amostra para poder analisar. Ele não, ele faz análise não destrutiva. É por isso que eles pegam uma sementinha, colocam aqui no adubo, já num papelzinho, num plásticozinho, que eu possa levar ao microscópio eletrônico de varredura. Então, à medida com que a planta vai se desenvolvendo, eu vou fazendo as análises e enxertando o fertilizante. Como eu consigo enxergar na escala de átomo, eu sei onde é que o fósforo está entrando, sei onde é que o nitrogênio está chegando. Então, eu sei mapear o que a planta precisa, quanto dela precisa. E aí eu não vou colocar fertilizante de mais, fertilizante de menos, porque isso custa dinheiro, né? Então, isso é a tecnologia de ponta que está aqui ao nosso favor, e o Sirius, a Cápsula da Ciência, vem para mostrar que é possível fazer ciência no Brasil, né? E não só lá fora, e pesquisadores brasileiros aqui de nome. Quando eu fazia a minha apresentação, em slide, eu mostrava 2 artigos, são duas revistas científicas importantes no mundo, a Nature e a Science, né, que a gente diz que a gente brinca, diz, não, quando eu publicar meu artigo na Nature, eu aposento, eu penduro a chuteira. Só do ano passado eles publicaram 2, esse da capivara e o do Maiaro-vírus, porque são pesquisas 100% inovadoras. E assim, José, fazer pesquisa no sertão, ontem o Elistênio me perguntou, é importante ressaltar, gente, que nas universidades federais aqui, tem pesquisadores com pesquisas inovadoras, que só ele no mundo faz. Né? Na UFC tem, muito. Só que assim, a gente tem que olhar mais para a ciência, porque vocês estão me ouvindo por um microfone como esse, nós estamos transmitindo isso aqui ao vivo, isso é ciência, isso demorou para ser feito. E eu não admito uma pessoa pegar um microfone ou um celular e criticar a ciência. É complicado. Não abra, você critica a ciência, não abra a sua geladeira, volte para a caverna e quando você for polir a pedra, pense que é tecnologia. É a pura ignorância de uma pessoa que não acredita na ciência. É o meu ponto de vista, né? Você falou aí nos fertilizantes, né? Só para concluir, né? Existe hoje uma modalidade de se praticar a agricultura mais moderna, que é a agricultura de precisão, né? Você coloca a quantidade certa de fertilizante, né, na hora certa, naquela mancha de solo, né, tal, do tipo de agricultura mais moderno que existe hoje. Né, eu acredito que vocês têm a participação também nisso. Pois Sarmento, rapaz, um prazer se conhecê-lo aqui pessoalmente, tá certo? A Câmara tem a maior satisfação do mundo de trazer Vossa Senhoria, e trazendo um assunto tão importante, né, que hoje as pessoas cuidam mais, né, do seu visual, cuidam mais do quanto ganha, né, do que tem, né, e esquece, né, que a ciência é o que salva a humanidade, na verdade, é a ciência, né, utilizando evidentemente tecnologias, né, que vocês devem usar tecnologias de alto nível, né, de ponta, para poder ter um trabalho que vocês fazem. Gostaria de saudar aqui o José e dizer que para nós aqui é uma satisfação em poder recebê-lo e você fazer essa explanação. Eu fiquei focado aí nas suas palavras, porque eu sou um apaixonado por ciência, por tecnologia, por melhoria. Não é à toa que a ciência tem salvado a humanidade, né? Com certeza. No tocante aqui à questão de vacinas, porque se não fosse a ciência, eu acho que nós já teria sido exterminado, né? E você, um quixeramobinense aqui, para nós é um orgulho
aqui para nós, você está à frente, né, desse trabalho, à frente. Você está fazendo doutorado, né, em ciência e trazer aqui para Quixeramobim, né, o CRIO, o Domo da Ciência, do Sírios. Que é lá de Campinas, né, São a matriz de São Paulo, né, para expor aqui para nós todas essas tecnologias, todas essas inovações. Meus parabéns e que Deus lhe dê aí um futuro bastante promissor. Amém. Carlinho Massa quer aqui, o Carlinho Massa Presidente, eu gostaria também de usar a palavra. Depois Senhor presidente, colega vereador, a gente fica gratificado com o conhecimento, né, de um professor e que já deu aula no Centec também, foi? Sim. É um legado muito forte, né, já pelo o trabalho que ele deixou aqui no Quixeramobim. Eu só queria, presidente, de que, apesar da minha extensa pauta de hoje, eu gostaria que a comenda Paulo Freire também fosse extensível ao professor, para que seja reconhecido o seu trabalho. Adonilson, eu tinha pedido, mas nós dividimos, dá certo. Muito merecido, viu? Adonilson, vai e voltou seguro. Obrigado, presidente. Carlinho Massa. Inclusive, eu estava... o Adonilson tirou o meu pensamento, né? Eu estava pensando exatamente em fazê-lo. E parabenizar de uma maneira especial, né? O José, que eu conheço desde criança, casado com a minha prima, sempre estudou escola pública, acompanhei toda a sua trajetória e, assim, para mim eu fico feliz, da mesma forma, não tenha dúvida, você sabe disso, né? Me orgulho por isso também, sei da sua capacidade, da sua inteligência, como eu disse, sempre estudou escola pública, filho de pessoas simples, né? Então é um orgulho para o nosso Quixeramobim, para a nossa comunidade e para a nossa família também. Muito obrigado. E que o Quixeramobim, que ele ganhe muito com isso, não tenho dúvida que venha ganhar muito com isso. Senhor Então, presidente, meus parabéns e muito obrigado. eu gostaria só de assim, tem coisa na vida da gente, e você falou um dos pontos que hoje é muito atual, é a valorização do conhecimento, a valorização da educação. Nunca nós tivemos em pauta tanto a decisão de apoiar quem valoriza o estudo, né? E é exemplos como o seu que nos faz acreditar que a educação é sem limites, o sonho transformado em realidade. E dizer, enquanto quixeramobinense, do nosso orgulho, do orgulho do seu projeto vitorioso, né, que traga muitos e muito mais frutos, né? Enquanto Casa do Povo, a porta está aberta, conte com o vereador Igor Martins, né? E dizer que a gente fica emocionado, né, de ver, né, projetos como o seu mudando a história e mudando a história da humanidade, não é de Quixeramobim. Meus parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Queria agradecer mais uma vez e dizer que no momento em que vocês precisarem de um olhar técnico, estamos aqui, viu? Senhor À presidente. disposição. Muito obrigado. Obrigado. Senhor presidente, eu queria aqui só registrar a minha felicitação e parabenizar o José e dizer que você nos representa e representa muito bem. E lhe fazer um pedido. Vamos fazer um estudo dos casos que nós estamos tendo aqui no Quixeramobim, muito caso de câncer. O que é que a ciência pode nos ajudar nisso? Para a gente saber o porquê de tantos casos de câncer no nosso município. Se Deus quiser. Queria, presidente, usar a fala só Eugênio. para parabenizar o José, né? Dizer que a educação transforma as realidades, né? Eu fico muito feliz em ver você logrando êxito, um cara que subiu pelo seu esforço através da escola pública. A PISA, que é das instituições que mapeia a avaliação educacional a nível mundial, né? E eu queria dizer que ela diz nos seus estudos, apesar de eu ser da área da saúde, mas tenho uma esposa que é professora, ela diz que a educação básica é o caminho, né? E quando a gente vê uma fala sua, a gente entende que realmente é o caminho.
mas dentro da linha educacional você precisa ter foco, determinação, e eu entendo que você teve tudo isso para estar fazendo seu doutorado. Eu fico aqui muito feliz, sinto-se contemplado, né, porque a gente sabe da dificuldade que é, né, vir de uma família humilde e conseguir vencer na vida pelo seu próprio esforço. Eu só acredito e tenho esse discurso para os meus filhos, que só transforma a realidade através da educação, através do seu esforço, foco, determinação, respeita ao próximo, porque a gente tem que saber o nosso tamanho, respeitando sempre os nossos semelhantes. Parabéns, que Deus te abençoe, te ilumine. Amém. E que possa fazer com que você possa galgar novos horizontes. E o limite para cada um de nós, você sabe onde está, dentro das próprias nossas limitações. Um abraço, fica com Deus. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a participação de todos. E vamos encerrar. O Luciano quer também. Parabenizar o José, viu, José? Muito sucesso para você. Fico muito feliz, minha mãe também é professora e que ganha nosso Xeramubim, né? E, presidente, queria pedir licença que os colegas que acabaram de comunicar aqui para mim, aqui da Secretaria de Saúde, que agora vai atender na Lagoa Cercada a doutora Camila. Já se encontra na DS 20 Lagoa Cercada, né? Eu quero agradecer ao secretário de Saúde, Raul, que me prometeu que assim, antes de sair do mandato de secretário, colocar um médico na Lagoa Cercada. Tem agora a doutora Camila e o prefeito municipal Celito Pimenta e o vice Edmilson Júnior. Isso aí, presidente. Obrigado. Pronto. Se for o médico aí que foi contratado por 15 mil reais, eu acho difícil, porque 2 médicos ganhando 15, o restante ganhando 10, é complicado, né? Viu, Luciano? Mas você não tem nada a ver com isso, não. Aí é com ele. Vamos agradecer, assim, desabraçado, viu, Zé Sarmento, por tudo. E você tem 2 sobrinhos que foram meus alunos lá no agronegócio. Muito bem. Tem um que está terminando zootecnia, Muito bem. Gente, obrigado e até a próxima. Convidar todo mundo para a foto, né, presidente? Passado remoto e glorioso, nestes campos gerais do sertão, quis o império assentar valoroso, forte núcleo de um povo cristão. Nas lutas pela liberdade, nas lutas pela liberdade, para atingir tão nobre fim, sempre seguiu com lealdade na frente. Xeramubim. Da fazenda surgiu a cidade, cuja história enaltece e bem diz o vigor, a bravura, a bondade desta gente que Deus quer feliz. Nas lutas pela liberdade, nas lutas pela liberdade, para atingir tão nobre fim, sempre seguiu com lealdade na frente. Xeramubim. Ainda fuge a grandeza de outrora, num brasão de tão alto valor, e bem longe se exaltam lá fora belos feitos de tanto esplendor. Nas lutas pela liberdade, nas lutas pela liberdade, para atingir tão nobre fim, sempre seguiu com lealdade na frente. Xeramubim. Nesta terra valente, altaneira, de prestígio e renome sem par, uma raça viril sobranceira, há de a glória da pátria elevar. Nas lutas pela liberdade, nas lutas pela liberdade, para atingir tão nobre fim, sempre seguiu com lealdade na frente. Xeramubim.